Dizem-nos que os Templários foram uma sociedade secreta cheia de mistérios ocultos, guardiões do Santo Graal e praticantes de rituais profanos nas sombras do Vaticano. Hollywood vende-nos a imagem de monges guerreiros que desapareceram num rasto de fumaça e magia. Ou com os livros de ficção do Dan Brown que são misturados com a realidade que muitos tomam como facto. Mas a verdade é muito mais suja e muito mais terrena. E se eu te dissesse que a Ordem do Templo não foi destruída pela Igreja, mas sim cancelada por um rei caloteiro que não queria pagar as suas dívidas? Hoje vamos rasgar a página do misticismo barato e mostrar como a inveja política de um soberano falido destruiu a elite da cristandade. Se estás farto de teorias da carochinha e queres ver como o ouro dos Templários acabou, na verdade, a financiar as caravelas que chegaram ao Brasil, fica por aí. Porque esta é mais uma página rasgada. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like e o teu comentário, porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Ora bem, vamos lá começar por limpar o pó a esta história. Hoje em dia falas de Templários e a malta pensa logo em túneis secretos no Vaticano, linhagens perdidas ou rituais de magia negra. É até bem normal, uma narrativa alimentada pela ficção de Hollywood e por romancistas que nunca abriram um livro de história a sério. Estão fartos da história da carochinha? Então vamos aos factos. Tudo começa por volta de 1119 em Jerusalém. O cenário não era de luxo, era de guerra e sobrevivência. 9 cavaleiros, liderados por Hugo de Payens, decidem que não basta rezar. É preciso proteger os peregrinos que eram massacrados no caminho para os lugares santos. Eles chamavam-se os pobres cavaleiros de Cristo. E eram pobres, no máximo vindos da pequena nobreza, mas nada de lordes e senhores. Diz a tradição que eram tão remediados que tinham de partilhar o mesmo cavalo. Daí o famoso selo da ordem. Não havia aqui montanhas de ouro, nem bugigangas de troca. O que havia era um sacrifício. Mas atenção, não eram os mercenários quaisquer. A Igreja, na sua sabedoria, percebeu que estes homens eram necessários. O grande São Bernardo de Claraval, uma das mentes mais brilhantes da cristandade, deu-lhes o selo de aprovação e ajudou a legitimar e promover a ordem. De repente, o que era um pequeno grupo de voluntários tornou-se a primeira força da elite internacional. Eles eram os Navy Seals da Idade Média, mas com um terço na mão. O que os distinguia não era apenas a perícia com a espada, mas a disciplina espiritual. Um templário não recuava, ele lutava até ao fim pela cruz. E foi essa mesma entrega total que fez com que as famílias nobres da Europa começassem a confiar neles. Queriam apoiar a reconquista da Terra Santa, então davam terras, davam castelos e davam moedas à ordem. O prestígio era enorme, porque a causa era santa. Só que, como em tudo na história da humanidade, onde há prestígio e eficiência, começa a crescer o olho gordo de quem está de fora. E o problema não foi a Igreja que os criou e protegeu. O problema foi quando os reis da Terra começaram a olhar para a organização e disciplina dos Templários com uma inveja que roía até aos ossos. Mal sabiam eles que a maior ameaça à ordem não viria do campo de batalha, mas dos palácios onde se cozinhava a traição. Muito bem, já percebemos que eles começaram como os pobres cavaleiros, mas não ficaram pobres por muito tempo. E aqui é que a malta se baralha toda. Eles acham que riqueza é sinónimo de roubo. Errado. No caso dos Templários, a riqueza foi o resultado de uma competência e de uma confiança que os reis da época nem sonhavam ter. Como é que uma ordem de monges se torna uma das maiores potências financeiras da Europa? É simples, eles inventaram o futuro, desenvolvendo e expandindo os sistemas protobancários. Imaginem um peregrino que queria ir de Paris a Jerusalém. Andar com sacos de moedas de ouro era pedir para ser assaltado na primeira esquina da floresta. Então o que é que os Templários fizeram? Criaram a carta de crédito. Tu entregavas o teu ouro num castelo da ordem em França, recebias um documento codificado e quando chegavas à Terra Santa, levantavas o valor equivalente. Isto não é misticismo, é só inteligência financeira. Eles tornaram-se os guardiões do património da cristandade. Geriam frotas de navios que faziam o comércio no Mediterrâneo, tinham quintas, moinhos e vinhas por todo o lado. Eles eram tão eficientes que até os próprios reis, sim, os soberanos que deviam saber gerir as suas riquezas, iam pedir dinheiro emprestado aos Templários. Eles eram basicamente um fundo monetário internacional da Idade Média.
mas com a diferença de que a palavra deles valia mais do que qualquer contrato assinado hoje em dia. E é aqui que a porca torce o rabo. Quando tu és muito bom no que fazes e tens mais crédito do que o governo, tornas-te um alvo. Portugal sabe muito bem o que é ver o Estado a crescer o olho para cima de quem produz. E na Europa do século XIV, o Estado tinha um nome: Filipe IV da França, também conhecido como o Belo. O Filipe era o protótipo do político moderno. Gastava o que não tinha, vivia acima das possibilidades e estava atolado em dívidas, até ao pescoço, com os templários. Ele não queria devolver o ouro, ele queria apoderar-se do banco. E como não tinha como pagar a conta, para além de outros motivos, decidiu que era mais fácil eliminar o credor. Começou a cozinhar-se aqui a maior fake news da história medieval. E antes de continuar, uma pausa estratégica para alimentar este corpo que carrega tanta sabedoria. Sim, é a altura da Prozis e não é só para a malta do ginásio. Isso é conversa de quem nunca abriu o site. Tu lá tens barritas, cookies, coisas indulgentes, coisas práticas, coisas para quem treina e, claro, bué da roupa e cenas para a cozinha. No checkout colocas o cupom de Sousa Viegas e pronto, 10% de desconto. E agora sim, vamos continuar. Se achavam que as teorias da conspiração eram coisa da internet, apresento-vos o seu mestre original, o Filipe IV da França. O homem estava fortemente pressionado por dívidas e custos de guerra. Tinha tentado desvalorizar a moeda, tinha confiscado bens a outros grupos, mas nada chegava para pagar as guerras e a vida de luxo da sua corte. A solução? Cancelar os templários. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, não é fato consumado, mas muitos afirmam que é daqui que vem o azar da data sexta-feira 13. O rei ordenou a prisão simultânea de todos os templários em solo francês. Mas reparem no golpe de gênio. Ele não os prendeu por causa do dinheiro que lhes devia. Ele prendeu-os em nome da moralidade e da fé. A acusação? Rituais satânicos, cuspir na cruz e outras práticas obscenas. Isto foi o cancelamento medieval. Dom Filipe sabia que para destruir uma ordem religiosa tão prestigiada não bastava a força. Era preciso assassinar o caráter. Ele usou espiões e ex-membros expulsos da ordem para fabricar testemunhos falsos. Foi uma operação de propaganda que faria inveja a muitos regimes do século XXI. E o Papa Clemente V, coitado, o Papa estava numa posição impossível. A sede do papado tinha sido mudada para Avignon, em França, e ele estava praticamente sob o controle físico do rei. Clemente tentou investigar, tentou proteger a ordem, mas Filipe não lhe deu margem. O rei usou a tortura e não estamos a falar de um interrogatório apartado. Estamos a falar de métodos brutais da Inquisição Civil Francesa para tentar arrancar confissões de homens que já nem sabiam o próprio nome. A Igreja, como instituição, nunca condenou a ordem por heresia em tribunal. O que aconteceu foi a dissolução papal para evitar um cisma com a França. Foi uma decisão política de braço torcido para evitar que o rei Filipe destruísse a própria Igreja. É importante separar as águas. A traição foi política, o carrasco foi um rei caloteiro e os templários foram botes expiatórios de uma dívida que a coroa francesa nunca quis pagar. Depois de anos de cárcere, tortura e um processo judicial que foi uma autêntica farsa montada por Filipe, chegamos ao ato final. Imaginem a cena. 18 de março de 1314, uma pequena ilha no rio Sena, em Paris. Jacques de Molay, o último grão-mestre da ordem, um homem já velho e consumido pelos maus tratos, é levado para a fogueira. Filipe IV achava que tinha vencido. Tinha o ouro, ou o que restava dele, tinha destruído a estrutura financeira que o incomodava e esperava que Molay morresse, em silêncio, confirmando assim as mentiras das confissões forçadas. Só que o tiro saiu-lhe pela culatra. No meio das chamas, Jacques de Molay recuperou a honra da ordem. Ele gritou para quem quisesse ouvir que a ordem era inocente, que a regra era santa e justa e que as confissões tinham sido arrancadas sobre dor insuportável. E foi aí que Jacques de Molay lançou, segundo a tradição, o que ficou conhecido como a maldição dos templários. Diz a tradição que ele convocou o rei Filipe e o Papa Clemente V para comparecerem perante o Tribunal de Deus no prazo de 1 ano. E a verdade é que, coincidência ou não, a história é implacável. O Papa Clemente morreu apenas 1 mês depois e o rei Filipe o Belo morreu em novembro do mesmo ano após um acidente de caça. Mas a maldição não parou por aí. Os 3 filhos de Filipe morreram num curto espaço de tempo sem deixar herdeiros homens, o que extinguiu a linhagem direta dos capetianos e mergulhou a França na sangrenta Guerra dos 100 Anos. O rei que quis roubar o futuro da cristandade acabou por ver o seu próprio futuro
apagado do mapa. E no próximo capítulo, que será exclusivo dos Viriato, vamos ver um segredo que poucos conhecem. Como é que os Templários sobreviveram em Portugal? Vamos descobrir como o rei Dom Dinis enganou o sistema e como o Açor Templário acabou por financiar as caravelas que mais tarde chegaram ao Brasil. Só por entrares no Viriatis, o nosso clube digital, e te tornares um Viriato, já tens acesso a uma montanha de conteúdos gratuitos. Cursos, artigos de jornal, e-books, chats e muito mais, onde todos os Viriato discutem a realidade sem filtros. Mas para quem quer o pacote mais completo, com acesso aos meus vídeos estendidos, todas as lives, não só minhas, mas de vários criadores de conteúdo diferentes, assim como acesso total a todos os cursos e e-books e muito mais, a assinatura é o teu bilhete de identidade nesta resistência. E porque eu quero que estejas lá connosco, usem o código de Sousa Viegas para terem 10% de desconto na vossa assinatura. Não fiquem apenas à superfície, torna-te um Viriato hoje e vem fazer parte em viriatis.pt/de Sousa Viegas. É o primeiro link na descrição. E assim, meus caros, rasgamos mais uma página. A história dos Templários não é um conto de fadas sobre segredos esotéricos ou tesouros escondidos em grutas. É a história de como a excelência, a disciplina e o sucesso financeiro podem atrair a fúria destrutiva de um Estado falido e sem escrúpulos. Podemos dizer que a Ordem do Templo foi a primeira grande multinacional da cristandade, destruída não por falta de fé, mas por excesso de excelência que humilhava a gestão desastrosa de um rei caloteiro. Jacques de Molay não ardeu na fogueira por ser um herético, mas por se recusar a entregar a honra de uma instituição que era, na verdade, o maior suporte económico e militar da Europa. Se este vídeo te abriu os olhos para a verdade por trás do cancelamento medieval e queres ver mais narrativas oficiais a serem rasgadas, já sabes o que tens a fazer. Deixa o teu like e subscreve o canal e não te esqueças de carregar nesse sininho para não perderes nenhuma das minhas desconstruções. Eu quero ver os comentários a deitar fumo. Tu já sabias desta possível conexão com a Sexta-feira 13? E partilha este vídeo com aquele teu amigo que ainda acredita em teorias da conspiração de Hollywood. E claro, segue-me nas outras redes, porque por lá a conversa também não é mansa. Por aqui, a conversa é sem filtros e com a verdade em cima da mesa. Esta é mais uma página rasgada da história da humanidade, onde provamos que contra a força da traição política, só a memória dos factos e a honra da verdade podem prevalecer.